17 de abril de 2011, Parelhas perde o vereador Mourão, de 59 anos. Ele era diabético e faleceu vítima de um infarto. 22 de maio de 2011, pouco mais de um mês após a morte do vereador, o jovem professor Alexandre Breno, conhecido por Lili de Boró, de 28 anos, é mais uma vítima do mesmo mal. Lili tinha uma jornada de trabalho muito intensa, o que pode ter contribuído para sua morte. Duas pessoas de idades e rotinas diferentes, mas que foram vítimas do mesmo problema. As artérias do coração se ocluem, e quando elas se ocluem, elas param de levar sangue para o músculo do coração, e aquela parte que não ficou recebendo sangue, ela morre na mesma hora. Então, se uma parte do coração morre, então o coração pode parar de funcionar naquela hora. Ou então, se ele não parar, ele tem uma coisa chamada fibrilação, ele fica tendo umas batidas irregulares e nessa batida irregular ela pode ter uma parada em seguida. As causas deste problema podem ser geradas no cotidiano, seja em casa ou no trabalho. O infarto tem muito a ver com o estresse. Então, as categorias profissionais que têm muito estresse, então elas são as mais propensas a ter infarto. Agora a gente está vendo os professores, né, com esse problema, né? Mas em primeiro lugar estão os controladores de voo dos aeroportos. Em segundo lugar estão os médicos anestesistas. Então eles também estão com a vida da pessoa na mão e se houver um problema sério ele tem que ser responsabilizado, então ele fica naquela preocupação. Os professores e outras pessoas, às vezes o comerciante que está num momento difícil, ou você mesmo que está num momento difícil junto à sua família, à sua vida, ou você tem uma contrariedade maior. Então esses são os elementos muito fortes para a pessoa ter um infarto, mesmo que tenha uma saúde boa. Mas existem outras pessoas que têm predisposição hereditária, tem pessoas de família que tiveram infartos e às vezes ele tem essa predisposição. Aí depois vem as pessoas que são gordas, os hipertensos, os diabéticos. As pessoas são gordas e hipertensas, ou então são gordas, hipertensas e diabéticos. Então, quando junta tudo isso e se a pessoa tiver estresse, então termina sendo um problema muito sério. O infarto pode acontecer de forma silenciosa, mas também pode dar alguns sinais. Existem as presunções de infarto. Você às vezes tem angina. Angina é uma circulação pouca, chegando pouco sangue no coração. Então a artéria está estreita e você de repente o sangue chega pouco. Se chegar pouco dá uma dor no coração. Então essa dor no coração pode ser da angina, mas se faltar muito sangue no coração, então aquela parte do coração morre, aí quando ela morre a gente chama de infarto. E o infarto é uma coisa que poderá ser grande ou pode ser pequeno. Poderá ser um infarto pequeno que às vezes você nem sente nada, ou então tem só aquela dorzinha, tem um calafrio, né, as mãos ficam geladas e passa por ali mesmo. Ou então pode ser um infarto fulminante. Se o infarto for fulminante, o coração para na hora. E se parar na hora, você nem dor sente e não sente nada, você apenas pega no sono. E você morre sem saber que morreu. No caso do infarto ser pequeno, se a pessoa tiver sorte de estar perto de um hospital, ou então perto de um médico, ou então de um paramédico treinado nisso, então é muito importante. Mas as pessoas que não têm nenhuma experiência não podem fazer quase nada, a não ser você botar a pessoa deitada, com a cabeça elevada, se puder fazer, se tiver parado o coração, fazer uma massagem, né, fazer respiração boca a boca, se for o caso, né? Mas no hospital tem muitas coisas que tem que ser feitas e tem que ser urgente. Então, no caso de uma pessoa chegar com infarto no hospital, aí a pessoa tem que botar no oxigênio na mesma hora, tem que ressuscitar o coração, ver se ele está hipotenso, se está hipertenso, ou se está parado, ou se está batendo irregular. No caso, às vezes até dá aquele choque no coração para o coração voltar a bater. Enfim, e aí sem falar com a medicação que você tem que dar na mesma hora e tem que ser urgente. Vários fatores podem levar uma pessoa a ter um infarto, mas como evitá-lo? Você sabe, alguns cuidados podem ser tomados para prevenir este tipo de problema. A atividade física é um deles. A atividade física ela evita o infarto a partir do momento em que ela reduz os níveis de colesterol, os níveis de triglicerídeos. A glicemia
sanguínea, né? Ela ajuda na complacência venosa, que é a dilatação dos vasos sanguíneos, isso também ajuda a diminuir a hipertensão. Ela melhora o sistema circulatório, melhora a saúde mental, a autoestima, diminui a quantidade de gordura do corpo, principalmente a abdominal, que é o que causa um fator de predisposição ao infarto e a doenças coronarianas, doenças cardíacas. A dieta saudável é de suma importância, para que sempre esteja junto com a atividade física para evitar determinado tipo de problema. Não só com o infarto, mas também com diabetes. A Academia da Terceira Idade no calçadão da Rua Padre Bento é hoje um dos lugares mais procurados em Parelhas por quem deseja cuidar da saúde. A utilização dos equipamentos ou a caminhada são formas que pessoas como Dona Socorro encontram para se prevenir das doenças. É bom demais para a saúde. Eu tinha um problema seríssimo de coluna, hoje estou me achando muito diferente. E assim, para a pressão alta, para muita coisa, né? Dona Socorro tinha vários problemas de saúde e depois que começou a praticar atividades físicas, sua vida mudou. Mudou demais a melhora de saúde, né? Porque sempre eu tinha problema arterial, de pressão era muito alta, hoje em dia está normal. E de coluna também. Sobre o problema de saúde, eu estou me achando muito bem. Para manter uma boa qualidade de vida, é preciso tomar certos cuidados, principalmente com o coração. Por isso, é importante seguir algumas dicas. Primeiramente, antes de começar um programa de atividade física, é necessário que se procure um médico. Após essa avaliação médica, e se o médico liberar para a prática de atividade física, ele procura um profissional capacitado e habilitado para que possa determinar o programa de exercício físico para ela. Então, para aquelas pessoas que vêm aqui ao calçadão caminhar, por exemplo, elas comecem numa atividade física moderada, uma caminhada leve durante pouco tempo, quando o sol estiver mais frio, para posteriormente poder aumentar a intensidade, né? E também ouvir conselhos de quem sabe muito bem cuidar de saúde. Se você está tendo muito estresse, vá pescar, né? Se você se relaciona bem com seus amigos, com seus colegas de trabalho, se você quando chega de manhã faz um sorriso, dá um bom dia, dá um abraço na pessoa, então você está juntando elementos para você não ter infarto. Se você demonstra ser uma pessoa feliz, as pessoas que estão perto de você também são felizes, né? E essas pessoas também ficam tendo menos possibilidade de ter um infarto. Então essas coisas são coisinhas miúdas quando se juntam todas. Mas se você chega no seu trabalho, você tem um lugar ruim, seus colegas lhe tratam mal, você se dá mal com as pessoas, o relacionamento é ruim, você passa o dia inteirinho tendo raiva. E quando você tem um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, então isso é uma condição, é uma espécie de um estupim para você ter um infarto.